preciso fazer uma observação aqui sobre o tamanho das fontes, tá, em LaTeX. Porque no vídeo passado eu mostrei esse comando small para transformar essa fonte em um tamanho menor. Tá? Se a gente for aqui na internet e pesquisar fontes LaTeX, geralmente os primeiros resultados nos levam à página do Overleaf. Tá? O Overleaf tem diversos artigos, né, e tutoriais sobre o LaTeX, que é interessante vocês darem uma olhada. Tá? Estou entrando aqui para mostrar os comandos de tamanho de fonte. Tá? Então, se a gente for aqui, ó, descer um pouquinho, tem uma lista, ó, dos tamanhos de fontes suportados. Tá? Então, todos esses comandos aqui, ó, veja o small aqui, ó, tá? Esse aqui é o tamanho normal, né? Large, ó, large com L maiúsculo, large com todas as maiúsculas, huge e huge com H maiúsculo, tá? Então, isso aqui você consegue dentro do texto mudar o tamanho da fonte. Eu só quero ver a diferença que vai ficar utilizando small ou normal size, né? Então, se a gente colocar normal size no lugar de small, vamos ver se vai fazer diferença. E isso fez uma pequena diferença, ela continua pequena, porque por padrão o título já está em outro tamanho. Outro detalhe que precisa ser observado é que o padrão de fonte no texto inteiro ele pode ser ajustado como uma opção da classe do documento. Tá? Por padrão, o LaTeX coloca o tamanho de 10 pt por padrão em seus documentos. Tá? Mas muitos modelos, né, muitos trabalhos pedem fontes de 12. Né? Então a gente pode colocar aqui 12. Né? Então se a gente recopilar, você vai ver que vai ficar um pouquinho maior a nossa fonte. Tá? Ficou um pouquinho maior aqui. Tá? Aproveitando que estamos falando das opções da classe do documento, né, a gente pode ajustar o tamanho da folha. Né? Se a gente não sabe qual que é o padrão que o LaTeX está utilizando, é interessante colocar aquele padrão que a gente precisa. Tá? Na BNT, a gente precisa utilizar o papel A4. Tá? Então, para o papel A4, a gente tem que colocar A4 Paper. Tá? E aí ele ajusta a gente garante que ele está ajustando para o tamanho A4. Tá? Bem, dando continuidade aqui ao nosso modelo de relatório, percebam que faltou colocar a instituição de ensino. Né? Geralmente a instituição de ensino ela vem antes do título. Né? Então, tudo isso precisa ser feito dentro do comando de título. Tá? Então, momentaneamente eu vou fechar aqui o nosso visualizador, tá? Para a gente trabalhar melhor. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar umas tabulações para deixar o nosso código um pouco mais organizado. Tá? Aqui eu vou colocar o nome da instituição, Universidade do Condado. Tá? E vou dar outra quebra de linha aqui. Ó. Tá? Universidade do Condado. Curso de mecatrônica. Outra quebra de linha. Tá? E podemos compilar de novo para ver como é que fica. Então tá lá, Universidade do Condado, curso de mecatrônica, relatório de circuitos elétricos. Tá? Ainda assim, dá para melhorar um pouquinho. A gente pode separar, né, a identificação da universidade
do título do relatório, né? Do título e do subtítulo que nós colocamos aqui. Então, como é que isso pode ser feito? Tem um comandinho, tá? Então, vou dar um Enter aqui, que é o VSpace. VSpace. E no VSpace, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um espaço em branco vertical dentro do nosso código. Vou colocar pouco, algo em torno de 2 centímetros. Tá? Essas unidades aqui em LaTeX, né, lembrem-se, ela precisa, a casa decimal é por ponto, tá? O separador decimal é por ponto. E a unidade tem que estar junto do número. Tá? Aí nesse caso aqui, ó, eu não coloco outra quebra de linha para esse comando. Então, vou compilar aqui novamente. Então aqui, ó, a apresentação começou a ter forma, ok? Mas, para começar a escrever o texto, né, o relatório ele é composto por partes, certo? Geralmente você tem introdução, desenvolvimento e conclusão, né, nos relatórios. Né? Dependendo do curso, da disciplina, da universidade, você pode ter exigências de mais ou menos partes, como é o caso, por exemplo, às vezes a necessidade de se colocar um resumo. Né? E eu vou mostrar como inserir essas partes aqui no nosso texto. Tá? Diferente do livro que eu exemplifiquei nas primeiras aulas, né, quando a gente trabalhou com a classe livro, ao invés de artigo, né, o livro ele permite capítulos. Né? O artigo ele já não permite capítulo, ele trabalha com seções. Né? O livro ele trabalha tanto com capítulos, quanto seções, quanto partes. Tá? O livro também pode ser dividido em partes. Tá? Então, antes de eu colocar um resuminho, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar fazendo uma introdução. Né? Então, a gente coloca assim, barra section, desse jeito. Tá? Barra section. E dentro das chaves, você coloca o título da seção. Introdução. Okay? E aqui, quando nós fazemos isso, o LaTeX cria automaticamente uma numeração para essa seção. Então vamos ver como é que fica. Então tá lá, ó, ele colocou número 1, introdução. Também tem uma variante desse comando que a gente pode colocar um asterisco aqui, ó, logo antes do título da seção. Tá? Vamos ver o que acontece. Ele cria uma seção sem numeração. Então, de repente, você está querendo fazer um relatório que não tenha numeração, né, nos títulos das seções, você pode colocar esse asterisco aí sem problema. Né? Aqui no caso, eu vou deixar com a numeração. Ok? Deixar com mais um aqui para ver melhor. Né? Ok. Vou colocar uma outra... Depois eu vou inserir texto, né, mas já vou colocar outra seção aqui, barra section. Barra section. Colocar aqui desenvolvimento. Desenvolvimento. Então, este é o desenvolvimento. Né, e vou criar a última seção, que é a conclusão. Então, section novamente. Conclusão. Mais para frente eu vou mostrar como fazer as referências bibliográficas também do nosso documento. Eu vou abrir mais um pouquinho aqui para ficar mais fácil a visualização do código. Tá? Então, esta é a conclusão. Conclusão. Opa! Esta é a conclusão. Ok? Então aqui, ó, o relatório, né, a estrutura do relatório já começa a ter forma.
né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá ok? Então já deu mais de 10 minutos de vídeo, eu vou parar por aqui. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários e a gente dá sequência no próximo vídeo.